Fala pessoal, beleza? Boa tarde. Dia 7 do 3, tá? Mini índice. Conversamos aqui sobre contexto e movimentação do preço. E tempos maiores, né? São mais importantes. Isso aqui é uma fala do Brooks, né? Que você precisa, né, ter essa noção de como que está o tempo maior para você não entrar, né, num contra-tendência ali num tempo menor, tá? Então, pra você não ficar com aquela expectativa errada, né? Então, essa é uma das ideias, né, que a gente mantém pelo menos o triple screen aberto, né? Aqui dentro daquilo que a gente pode visualizar. Para quem não sabe, o Brooks usa, né, cerca de 5 telas abertas, né, 5 tempos gráficos, tá? Então, dá uma olhadinha no canal dele lá que você, vendo vídeos mais antigos, né, você consegue verificar isso. Esclarecendo aqui, pessoal, como entrou bastante gente nova no canal e acaba chegando pergunta, primeiro ponto, né, o que que é o Trade System, né? Faz tempo que eu não falo nada, mas o Trade System em si, né, são os gatilhos, né, que ficam aqui nas barras, tá? Então são gatilhos de compra que é para serem usados a partir de determinado contexto. Você não pode usar isso aqui de maneira isolada. Por exemplo, usar, né, gatilhos, por exemplo, de continuidade em lateralidade é algo que não vai dar certo. Mas, né, no geral, a gente acaba tendo algum tipo de tendência durante o dia, se você esperar romper, né, e se você, claro, né, estudar. Então a ideia é que os gatilhos, né, eles sejam aproveitados, né, até determinados alvos, né, enquanto você ainda tiver uma movimentação de alvos, quando você tiver um rompimento e projeção, né, e, né, que você realize lucro, né, nesses alvos. Então essa parte você também vai precisar estudar. As barras, né, elas têm uma regra de coloração que é baseada em estrutura de mercado. Então ela muda conforme, né, você tem uma mudança na estrutura, ela acaba tendo uma modificação, né? Ela é baseada nesse pivot point. Então, né, você tem aqui algumas ideias, né, que te auxiliam na tomada de decisão. Você vai ter que estudar, tá? Não tem como você se livrar disso, mas você vai precisar estudar. Então, esclarecendo esse ponto, né, o que que é o Trade System? São, né, essas ferramentas que tem aqui no gráfico que são usadas para nos dar algum tipo de apoio, tá? Com base naquilo que a gente estuda, a gente opera a favor, né, de um contexto prévio, tá? E um dos amigos perguntou, né, se funciona em ações, né? O funcionamento em ações, pessoal, é muito bom, né? É bem interessante. É sempre que você tem, né, algum tipo de contexto, tá? Sempre que você tem algum tipo de contexto, né? A gente está observando aqui, por exemplo, né, o gráfico da VEG, né? Por exemplo, né, digamos que esse gráfico aqui apresente um rompimento, né? Você já teve um gatilho de compra aqui no semanal, já pagou alguma pontuação. Claro que para ter continuidade aqui vai precisar de projeção. E aí a gente já trabalha, né, ali com os membros algumas ideias de projeção ou falha, né, de continuidade. Inclusive, né, se isso daqui for a barra de continuidade, é mais provável que VEG venha fazer um pullback do que ela ter, né, uma retomada imediata, tá? Dentro daquilo que a gente estuda, dentro daquilo que o Brooks apresenta. Quando eu falo dos assinantes, né, eu me refiro a uma lista de transmissão onde eu partilho ali alguns estudos, tá, com os membros. Eu acabo partilhando ali alguns estudos com os assinantes, né? E com base nesses estudos, né, a gente acaba ali tendo a oportunidade de partilhar, né, algumas informações durante o dia. Eu faço isso apenas na parte da manhã, né? Eu não cobro nada por isso, eu não chamo de sala, eu não chamo de mentoria, apesar de que, né, ali eu tento trabalhar o mais técnico possível, né, junto com eles. Então as explicações, as páginas dos livros, né, que são trazidas são justamente, né, para dar embasamento, né, para isso, né, para que a gente tenha embasamento teórico, né, para a gente não estar falando, né, sobre conteúdo de algo que não existe, tá? Então é um ponto, né, que eu faço e eu não cito, não coloco no texto, né, que eu faço isso. Por quê? Porque eu não tenho isso como obrigação. Então, apesar de praticamente, né, estar todas as manhãs ali dando esse suporte, se eu precisar viajar, se eu precisar sair, né, eu não tenho esse vínculo. Eu já tive, né, no passado, hoje a ideia é não voltar para isso. Então, esse suporte, né, que eu acabo dando ali para os assinantes, né, ele se refere, né, a essas ideias, tá? A trazer algumas ideias, né, tanto pré-mercado quanto durante a manhã. Então, quando a gente tem, né, uma movimentação, desculpa o relógio aqui, pessoal, eu tinha feito um pouco de atividade física antes aqui, ele acabou apontando ali ainda
um tempo ali, né, ainda. Deixa eu só desligá-lo aqui. Então, o que que a gente faz, né? A gente partilha ali algum tipo de informação dentro, né, de leitura daquilo que a gente aprendeu, né, dentro daquilo que o mercado nos apresenta, né, dentro daquilo que o Brooks traz. Então, 90% da leitura vai ser price action e vai ser dentro da literatura do Brooks, tá? Alguns pontos de análise técnica, né, às vezes eu cito alguns pontos do Oliver. Por exemplo, né, esse daqui foi algo que foi partilhado no dia de hoje, né? A gente falou que a barra, né, a barra atual, ela estava contida na lateralidade, né, mas ela tinha um bom ciclo antes, né? A gente tinha um microcanal e ele podia levar algum tipo de continuidade. E a perda mínima da barra de ontem, né, podia levar a movimento projetado e alvo. Então era uma das ideias, né, para o vídeo de hoje. Dentro do gráfico diário a gente tinha um microcanal, né, e a partir desse microcanal o mercado poderia, né, vir se envolver melhor ali uma movimentação de baixa, tá? A tomada de decisão ela vai ser de cada pessoa, né, com base naquilo que ele estudou. Se ele estudou as mesmas coisas que eu, ele vai ter a mesma crença que eu, ele vai acabar, né, participando da operação. Esse daqui foi outro print que foi compartilhado, né? O que que a gente tinha aqui? A gente tinha um gap de média, né, que é um setup de venda pós tendência de baixa. A gente vinha de uma tendência de baixa. Tínhamos aqui mais de 20 barras trabalhando abaixo da média móvel de 20. A gente não viu, né, durante essa movimentação de alta, né, uma forte pressão dos comprados. Tá? Então eles conseguiram, né, apenas lateralidade. Então os comprados não conseguiram o micro canal. A gente viu uma movimentação bem lateral. E eles conseguiram só lateralidade. O Brooks fala aqui sobre ciclos, né, pessoal? Eu citei aqui. Ele cita que quando você tem a quebra, por exemplo, da LTA ou a quebra da LTB, né, quando você tem uma quebra de uma linha de tendência, mais vezes ele gera, né, TR, lateralidade, do que imediata reversão. Se é a lateralidade, eu tenho aqui, né, mais uma premissa de que o mercado poderia vir para uma movimentação de baixa, né? Eu tinha aqui no gráfico diário, né, a H1, que a gente já conversou várias vezes que ela é a que mais falha, né? Então, se ela é a que mais falha, eu deveria, né, ter muito mais possibilidade de ter uma movimentação de baixa do que de alta. Aqui no M60 eu tenho o gap de média, que é um setup de venda, tá? Além do gap de média, o que que a gente colocou aqui? Se o mercado abre com gap de alta, ele poderia fazer um topo duplo, né? Um topo duplo mais baixo, né? Low high. E aí você também tinha esse gap aberto aqui do M60, né? Que estava aberto na lateralidade, tá? Então se a gente considera o dia de ontem uma lateralidade, um gap aberto ser fechado, né? Acaba sendo um bom magneto. Também já conversamos sobre isso. E aqui a gente colocou, né? Que rompimentos geram a possibilidade de alvo, né? Aqui o primeiro alvo da lateralidade, né? Depois o segundo alvo. E aqui o primeiro alvo, né? Que está devendo faz dia, né? Aí a gente tem que acompanhar um pouco mais aqui para ver se a gente vai chegar nesse primeiro alvo macro. Aqui no 15 minutos, né? Um outro print que a gente tinha enviado pela manhã, aqui, né, era a questão da lateralidade, aqui era aquela outra região de gap aberto. Aqui a gente pontuou de novo a possibilidade de topo duplo mais baixo. Para ter alvos para cima, né, precisa de rompimento para projetar alvo. Então, sem isso, sem possibilidade. Aqui ainda era a possibilidade de wedge, né, pessoal? Aqui eu tinha uma puxada, duas puxadas, três puxadas, então eu tinha uma wedge com topo duplo. Então, se eu tivesse uma wedge com topo duplo mais baixo, ainda poderia ser uma possibilidade de setup de venda, tá? Então, era mais uma pontuação ali que a gente acabou fazendo. Outro ponto, a inflexão das puxadas, né? Eu tenho aqui uma puxada, tem uma segunda puxada, olha, aqui o ponto de inflexão, tá? Dessa movimentação. Opa, vim aqui. E aqui eu tenho, né, a nossa wedge. Se o mercado renova essa movimentação, eu ganho a premissa de mais uma perna, tá? A gente não sabe a amplitude dessa perna, né? Mas a gente sabe que quando a gente tem isso daqui, a gente espera que o mercado faça algum tipo de correção para que ele faça pelo menos uma nova mínima. Tá? E o mercado cumpriu isso. Tá? São algumas premissas de estudo, tá? Que são passadas também ali, né, aos assinantes. E aqui nos 5 minutos, né, que era o nosso último gráfico que a gente viu, foi bem a ideia daquela movimentação do dia anterior. Aqui você tinha uma lateralidade, você tinha uma possibilidade da projeção. Abre com gap de alta, né, pessoal? Mas abre com gap de alta com pressão vendedora, então não é uma barra de compra, né? Então, se eu tenho um gap de alta, né? Aqui ele acabou abrindo com uma wedge, né? Acabei fazendo uma venda aqui, né, na barra 1 do dia. Por quê? Porque o contexto, né, que eu acreditava, dentro de todo aquele cenário que a gente vem falando, era que a gente pudesse ter algum tipo de movimentação de baixa. Tá? Então, é mais ou menos dentro desse ritmo aqui, pessoal, sabe? Alguns estudos ali, algumas ideias, e aí as explicações, né, são dentro da parte técnica.
Deixa eu ver aqui e a gente volta para o mini índice. Aqui no gráfico semanal, pessoal, agora para a gente voltar aqui para nossa análise, né, já explicado ali, a questão dos valores, né, ela tá nas postagens, né, então é só dar uma lida ali tanto no texto do YouTube ou no próprio Instagram. Para assinatura, né, precisa falar lá pelo Instagram, porque eu preciso de dados como CPF, então não seria interessante ninguém divulgar ali no próprio parte do YouTube, tá bom? Então, dentro daquilo, né, fazia tempo que eu não falava sobre isso, e aí a gente volta aqui para nossa análise. Só mais um ponto aqui, pessoal, que eu havia esquecido aqui de trabalhar com vocês. Para a galera, pessoal, que chegou agora, né, olha o tanto de vídeo que tem aqui no canal. Né? Se vocês vierem aqui na parte de playlist, né, se vocês chegarem aqui na página, e vocês chegarem aqui, ó, aqui tem um curso que é mais antigo, alguns vídeos não estão com áudio legal, né, até por isso eu acabei regravando, mas aqui tem ó, uma atualização de aulas. Para a galera que pensa em assinar, é interessante que você participe disso daqui, né, que você veja, né, as aulas, que você assista às aulas, que você se comprometa, que você anote, que você, né, opa, ficou dúvida, manda pergunta aqui no vídeo, né, todas as perguntas aqui estão respondidas, né, pessoal? Então, aqui, né, a gente vai falar sobre price action, né, a gente vai falar sobre gaps, rompimento, tendência, depois a gente vai falar sobre pernas, sabe, são pontos que precisa estar ali já consolidado em vocês, tá? Principalmente, né, para a galera que pensa em assinar o Trade System, porque assim, a gente precisa estar, né, dentro da mesma sintonia, porque às vezes eu vou usar siglas, tem ali no próprio canal do Instagram, né, um conjunto de siglas ali que a gente usa para quê? Para ficar mais rápido, né? Opa, se a gente falar topo duplo, ao invés de escrever topo duplo, eu escrevo DT, né? É bem mais prático, tá? Então, conceito de pernas e pressão, isso daqui é extremamente relevante, né? Entendimento do que é um microcanal, do que é um canal estreito. São coisas que a gente vai usar no dia a dia. Barras de sinal, né? Então a gente vai estar trabalhando esses pontos, né, durante o dia. Então a gente precisa, né, vocês precisam já estar com isso daqui, né, bem consolidado, tá? Então pelo menos, né, esse conjunto de aulas aqui, tá? Tem 37, 38 aulas aqui. Então seria, né, uma linha de começo, tá? Então aqui, pessoal, voltamos aqui pro grafo diário, né? Sexta-feira a gente conversa sobre isso. Mais um ponto. Hoje tá o dia da conversa, né? Eu enviei, né, ali para os assinantes um, um ponto, né, de aula que eu ia gravar no final de semana. Eu dei 4 opções, né? Eu pretendo gravar as 4 para vocês, tá? Então fiquem tranquilos ali. Um dos amigos falou que queria as 4. É, mas a gente vai ter, né? Só que eu vou gravar, né, por partes ali. Nesse final de semana vai ser esse, no outro talvez não. Talvez no outro sim, e assim vai. A gente vai gravando ali conforme meu tempo ali. Mas esse final de semana, né, o tema que ganhou foi tendências, né, e suas características. Só que eu vou fazer um vídeo um pouco diferente para vocês, né? Dessa vez a gente vai fazer um vídeo sobre como operar tendências, tá? A gente vai falar sobre ingresso, onde a gente pode entrar, o que a gente deve observar, onde que a gente deve sair. E aí eu vou aproveitar, já que a gente vai estar falando de tendências, eu vou aproveitar e acertar os ciclos, né? Então a gente vai trabalhar ali como que a gente pode operar, onde que a gente vai buscar ingresso, por exemplo, em canais amplos, né, onde você tem correções profundas. A gente vai trabalhar a ideia de impulso e canal, né, porque é algo que a gente fala bastante no dia a dia, então quero fortalecer isso daí com vocês, porque às vezes a gente fala, olha, o mercado está, né, no modo rompimento, ele iniciou impulso e canal. Se ele iniciou impulso e canal, você só vai operar naquela direção, tá? Até que o mercado nos prove o contrário. E aí a gente busca, né, tanto, né, aquele dia de tendência desde a abertura, tá, até as movimentações de canal estreito, e aí a gente vai trabalhar, né, como operar, né, essas estruturas aqui, beleza? Então o tema que ganhou, né, foi tendências, né, e suas características, mas dessa vez a gente vai abordar muito mais, né, a parte de como operacionar, como que a gente vai gerar as operações dentro disso, né? Onde que a gente vai poder entrar. Tá? Então a gente vai, eu vou trazer o racional e a lógica daquilo que o Brooks fala, beleza? Dentro dessas características. Então esse vai ser o nosso vídeo para o final de semana. Então, agora sim, né? Gráfico diário, pessoal, a gente tem uma barra, né, aqui, dando continuidade, né, àquela ideia que a gente apresentou, né, no dia de ontem. A gente tinha aqui um microcanal, a gente tinha aqui uma H1. Essa H1 ainda teve continuidade, então foi um mercado bem mais dos vendidos do que dos comprados, tá?
Essa barra ela fecha rompendo a máxima a mínima da barra anterior. Isso é relevante para a gente, tá? Porque barras que não conseguem nem mesmo romper a mínima da barra anterior, elas podem nos colocar em uma lateralidade, tá? Então, essa barra aqui ela tem rompimento. Os vendidos eles conseguiram um fechamento além da mínima da barra anterior, e isso é relevante. Isso tem potencial para ter um pouco mais de continuidade. Só que aí a gente tem que ir para tempos maiores, menores, para a gente pensar, né, em mais possibilidades, tá? Então a gente vem aqui, né, para os 60 minutos. Aqui no M60, né, pessoal? Deixa eu só tirar esses alvos aqui. Aqui no M60, né, o que a gente havia apontado aqui, né, pessoal? É que, né, no dia, antes disso, né, um pouco antes disso, a gente tinha tendência. Em tendência, né, é melhor a gente estar tentando vender, né, é bem melhor a gente estar tentando vender. Por quê? Porque a gente está trabalhando abaixo das médias. Então, enquanto a gente não tivesse, né, um gap de média, né, a gente não poderia estar pensando em lateralidade ou mesmo reversão. Então, a tendência ela poderia perdurar por mais muitas barras. Mas aí aqui a gente tem a presença do gap de média e o gap de média vindo de uma tendência de baixa duradoura, ele acaba sendo, né, uma possibilidade de venda. Por que na parte da manhã, né, eu coloquei algumas características dos comprados? Porque às vezes, pessoal, a gente tem, né, a gente já conversou sobre isso, às vezes a gente tem um bom micro canal de alta. E aí o mercado chega aqui muito forte. E quando ele chega muito forte para realizar o gap de média, às vezes, quando ele faz aquela correção, a correção é mínima, às vezes é só uma perda de mínima, às vezes é só uma L1, uma única barra. E aí depois, né, ele acaba retomando a movimentação de alta. E aí a gente não tem, né, aquela ideia da MTR. A MTR ela não é obrigatória, né? Pensando na MTR, ela, lógico que a gente citou os tipos, né? A gente falou que a gente tem possibilidade de MTR com fundo duplo, com o fundo mais baixo, né, que daria aqui o primeiro alvo dos vendidos macro, né, que são dois alvos que estão bem exatamente aqui nessa mesma região. E o mercado, né, poderia ainda assim, depois desses alvos, ainda apresentar, né, algum tipo de movimentação de alta. Tá? Outro ponto, né, que mais vezes você vê rompimento da LTB do que da linha de canal. Então tem uma, duas, três puxadas, né, o Brooks cita que mais vezes você vê esse rompimento do que esse rompimento. Esse aqui é 25% das vezes, tá? Mas, quando ocorre o rompimento, no geral, acontece lateralidade. Corrobora com a ideia do gap de média, né, de que você poderia ter uma movimentação de baixa. Então, são uma confluência de pensamentos. Né? O edge, topo duplo mais baixo, né, são uma confluência de pensamentos ali que levam a mesma direção. Não é sempre que a gente tem isso. Mas quando a gente tem, né, é melhor a gente tentar operar para essa direção. Tá? Então, aqui nos 60 minutos, como a gente já teve gap de média, né, o mercado agora ele pode ser bilateral. Tá? A ideia, né, do gap de média é que teve agora algum tipo de expressão dos comprados e aqui agora pode ser o último suspiro dos vendidos. Em fortes tendências, o mercado acaba, né, retomando essa movimentação. Então, se ele consegue um rompimento aqui pós essa lateralidade, opa, ele ganha essa projeção de alvo aqui para baixo. Tá? Mas agora você tem que ficar esperto, por quê? Porque agora há a expressão dos comprados. Antes disso, era só modo sempre vendido. Né? Modo sempre vendido. Opa, agora não mais. Agora, né, se ele inicia um rompimento de alta, né, ou se ele inicia, por exemplo, algum tipo de estrutura, né, aqui nova, né, digamos que ele viesse aqui e fechasse esses alvos aqui que ficaram, né, e aí ele chega nessa região de wedge, e a partir dessa região de wedge ele começa a encontrar pressão compradora, deixa um gatilho de compra, pode ser interessante, né, gaps abertos, né, como magneto. Então você tem algumas possibilidades de trabalhar a favor desse contexto. Por quê? Porque agora você teria o gap de média, você teria uma wedge, e se essa wedge renova uma inflexão que ficou por aqui, você teria uma premissa de duas pernas de alta. Então, depende daquilo que o mercado vier te apresentando, né, pessoal? Tá? Mas a ideia do estudo é o mesmo. Né? Com base naquilo que você vai vendo, você vai podendo projetar algumas coisas. Então, aqui nos 60 minutos, tem a possibilidade de ser lateralidade, tem a possibilidade disso aqui ser uma mínima. Né? Como eu falei, é interessante deixar uma possibilidade mais próxima, né? A movimentação desse dia aqui, né, com o outro, né, algo mais próximo. Se viesse até aqui, né, digamos que o mercado consiga vir aqui e dar os alvos, ainda assim, né, seria uma wedge e seria também um fundo duplo. Então isso daqui tem um potencial mais forte ainda, né, para romper, mais difícil de romper, né? Se um fundo duplo tem potencial para ser lateralidade, uma wedge mais um fundo duplo tem um pouco mais. Então aqui seria uma região de bastante atenção, né? Poderia encontrar algum tipo de pressão compradora, tá? Seja por realização de lucro, né? Seja por alvos, né, que estão faltando aqui, né, já faz um bom tempo, tá? Então, aqui para o M60, né, a gente vai ter que observar e tomar a devida cautela aqui
né, nessa região. Aqui ele ainda pode descer um pouco mais, ele está abaixo das médias, as médias estão abertas. A gente está abaixo da 9, abaixo da 20, abaixo da 50, né, abaixo da 200, então, de certa forma, é mais fácil descer um pouco mais. Mas aqui a gente tem que ter atenção, né? Esse alvo aqui, ele está aqui faz tempo, né, pessoal? Esse alvo aqui é o primeiro alvo desse pivô aqui, ó. Né? Esse pivô já está rompido, né? É o segundo alvo dessa outra movimentação aqui, ó. Né? Tá bem na mesma região, tá? Então, a gente tem uma confluência de alvos, então pode ter uma realização de lucro um pouco mais forte aqui. Então, a gente precisa de atenção nesse ponto, tá? Então, ali na região de 129, 150, ali é interessante ficar esperto, tá bom? 15 minutos, pessoal. Aqui no M15, né? Aqui a gente já abordou isso aqui várias vezes, né, em vídeo. Eu acabo pedindo sempre para que vocês façam o backtest, para que vocês observem, né, a relação preço quando ele chega nessas regiões de POC, né? Aqui eu vinha de uma lateralidade, né, que a gente estava aqui no dia anterior, ó, tínhamos a lateralidade, e a partir da lateralidade o mercado abre, né, já testando essa região de POC, né? Ele acaba não dando o alvo da lateralidade, né? O segundo alvo da lateralidade estava aqui, né, mais ou menos. Ele acaba não dando alvo e a primeira barra acaba sendo uma barra negativa. É um gap de alta, mas o fechamento é contrário. Gap de alta é interesse comprador, mas não teve interesse comprador, né, dando continuidade para essa movimentação, né? Foi o que a gente falou. Se a gente tivesse um gap de alta com uma barra fechando positiva, isso daqui é interesse comprador, né? Fechando com uma barra de tendência próximo de sua máxima, né? A barra seguinte tendo continuidade, opa, provavelmente, né, a gente vinha ter a projeção de algo. Mas não, a gente tem uma barra 1, né, que já fecha negativa, já volta para dentro da movimentação. Aqui, né, no M15, né, tem algumas barras aqui um pouco mais fortes, né? A gente vê que a barra de venda é um pouco mais forte, né, do que as barras de compra, né? Você tem 3 barras subindo, de repente você tem uma barra descendo, né, que engloba todas as 3 barras. E aí eu venho aqui para os 5 minutos, né, porque o vídeo já ficou bem extenso, para a gente já encerrar aqui o estudo do dia, tá? Deixa eu só deixar essa região aqui. Aqui tinha o terceiro alvo, né, pessoal, do próprio pivô ali, ele acabou não chegando, né? Segundo alvo pagou aqui, né? Pagou o terceiro alvo do pivô menor, né? Se a gente pegar aqui ó, esse pivô, ele acaba pagando aqui o terceiro alvo, e no terceiro alvo inicializou uma lateralidade, tá? A partir do terceiro alvo aqui. Vou deixar aqui o meu... Ah, não, depois outra hora eu faço isso aqui. Então, pagou aqui o terceiro alvo, né, dessa projeção. E aí a gente vem para algum tipo de interpretação que a gente pode ter, né, aqui decidir, né? Aqui a gente tinha, além, né, da nossa lateralidade, ó, se a gente volta aqui, deixa a nossa lateralidade inicial, a gente citou, né, que 80% dos rompimentos de lateralidade costumam falhar. Se essa barra fecha positiva, ainda assim, né, a gente tem aquela ideia da barra de continuidade. Se ela fecha muito afastada, aí talvez valha, né, a entrada ali já na barra seguinte. Aí você tem que ver, né, se a barra de continuidade ela te dá a interpretação de que o interesse é de continuidade ou se é de falha, né? Aí às vezes é melhor você sair, né? Com pouca perda ali do que ficar insistindo, né? Então aqui a gente tinha uma lateralidade ó, no dia anterior. O que a gente falou? Que se abrisse, né, como um gap de baixa, né, como uma boa barra de tendência, poderia ter continuidade, seria um Fab 4. Poderia gerar um modo sempre vendido na abertura. Para cima, a mesma coisa, mas era para ter uma barra de alta, não uma barra de baixa. Então aqui a gente tem um interesse comprador pelo gap, mas um interesse vendedor pela barra. Aqui a gente tinha uma região de POC também nos 5 minutos, né, então também seria mais uma resistência e uma pequena wedge. Tá? Então aqui o mercado, né, veio apresentando poucas correções, tá? Então ele desce aqui, ó, num certo canal estreito, faz um pequeno micro canal, né, de baixa. O problema, pessoal, é que esse micro canal ele enfrentava tanto os fundos prévios, né, da lateralidade. Aqui ele também enfrentava, né, aquele canalzinho que a gente tinha ligado no final do dia, né, que era desses dois topos aqui. Então, como a gente vinha de uma movimentação com impulso, correção, impulso, correção, impulso, correção, então a gente tinha aqui um canal de alta. Lógico que canais de alta, né, em sua maioria das vezes, como a gente falou para aquele de baixa, né, são bandeiras de baixa. Canais de baixa, né, canais de baixa, né, no geral, eles são boas, o quê? Bandeiras, né, de alta, tá? Eles acabam tendo o rompimento da LTB. E esse daqui acaba tendo o rompimento da LTA. É mais comum, né, você ver o rompimento da LTA. Porém, era o primeiro teste que estava tendo aqui depois dessa movimentação. Então, aqui acabou, né, gerando ainda um impulso de alta. A ideia era a venda, né? Então, a primeira venda foi aqui, essa venda foi encerrada aqui.
Aqui gerou uma possibilidade de compra, né, mas foi por time frame menor, né, como a gente conversou lá ali na lista de transmissão, né, como foi apresentado ali. Aqui apresentou uma possibilidade de compra, né, pelo 1 minuto. E por que a ideia de compra? Porque como o ciclo de alta, né, com o dia anterior ele foi mantido, né, pessoal, se a gente observa, tem fundo mais alto, fundo mais alto. Esse fundo aqui é mais alto. Então, se ele mantém essa estrutura, ele poderia muito bem, né, ainda assim fazer mais uma nova máxima. Então, esse era um risco, né, já que ele respeitou a própria LTA. E a gente estava numa estrutura de alta, ou seja, eu ainda tinha aqui ó, topos, fundos, né, mais altos. Os topos também. Aqui não, né, mas os fundos eram mais altos, isso é importante. E aí, né, aqui a gente tem, posteriormente, né, uma falha de nova máxima. Aqui é algo que a gente repete bastante, ou seja, eu tenho um topo, eu tenho uma correção. Se ele não renova essa máxima, né, a gente fica com aquela ideia de que ele vem renovar a mínima, tá? E aí aqui ele possibilitou uma outra venda, né, mais pelo 1 minuto, tá? Deixa eu ver aqui só se eu consigo marcar. Aqui, ó, essa região aqui ele acabou possibilitando uma venda, né? Mas essa venda foi no 1 minuto. Onde que fica, né, Luciano, essa venda? É para usar 1 minuto o tempo todo, pessoal? Não, mas era um range de 400 pontos só. Olha só isso aqui, ó. Era um range de 400 e poucos pontos. Então, aqui, né, para essa região de compra, né, que aqui era a própria LTA, né, ele pega, muda um pouco a estrutura, faz um rompimento de um pequeno pivôzinho, acaba ganhando algum tipo de projeção também, tá? E aí ele falha, como falei, né, na nova máxima do dia. E aí aqui, ó, ele deixa um impulso de baixa, né? Ele dá uma mudada no ciclo, certo? Ó, aqui eu tenho um micro canal de baixa, aqui eu tenho uma H1, né? Essa H1 tem duas barras de alta, pausa, uma barra de alta, pausa, e aí aqui ele deixou uma outra oportunidade de venda, né? Eu tenho uma barra rompendo o mínimo, né? E já tentando, né, um realinhamento das médias, e aí aqui ele deu uma outra oportunidade de venda, né? Com um bom espaço aqui até, a princípio, profundo duplo. Mas como no M15 era bastante lateral, né, ainda era mais sensato, né, realizar um pouco de lucro aqui, né, no fundo duplo, tá? Por quê? Porque o 15 minutos, ó, nesse cenário aqui, ele era extremamente lateral, médias flat, né? Era pouco, pouco provável, na verdade, a gente pensar nesse rompimento. Mas veio o rompimento, né? Ele veio no modo sempre vendido, ó, aqui nos 5 minutos, deixa características, né, que são características que a gente conhece de movimentação, ó, e foi um modo sempre vendido bem interessante. Por que interessante? Porque ó, os fechamentos das barras são sempre abaixo, né, da mínima da barra anterior. Então aqui eu tenho um microcanal. Se eu tenho um microcanal, a primeira correção, né, muito provavelmente ela ainda seria vendida. E a gente estava esperando algum tipo de movimento de baixa, né? E aí aqui, né, você tem uma H1. Essa H1 falha, né, com o fechamento dessa barra, deixando ainda, né, a premissa de pelo menos duas pernas de baixa. Então ele ainda cumpre a premissa, ainda faz as duas pernas de baixa aqui de maneira imediata. Outro ponto, né, pessoal? Quando a gente tem impulso e canal, a gente tem que ficar de olho em barras que saem da 9. Por quê? Porque em forte tendência o preço não vai chegar na 20. Tá? Então ele veio aqui, acabou dando, né, as projeções de alvo, pagou o terceiro alvo. E a partir daqui, né, ficou, né, tinha notícia para hoje, não chegou a impactar o mercado. Aqui outro ponto, né, que a gente repete bastante. Quando a gente tem, né, um forte impulso, a gente vê algum tipo de canal de alta, a gente pensa nele muito mais como bandeira de baixa. Ele deu outra oportunidade de venda aqui, né, nessa barra, na verdade, né, pensando no quê? Pensando na mínima e pensando aqui, né, no terceiro alvo macro, tá? Não chegou a pagar o terceiro alvo macro, certo? Falha aqui no fundo duplo, né? Teve uma falha aqui no fundo duplo. E aí, ó, a mesma ideia que a gente repetiu lá do 60, só que acontecendo aqui no 5. Eu tenho uma tendência, se vocês observarem que eu tenho já mais de 20 barras aqui quando o preço chega na 20. Aqui eu tenho um setup de venda, tenho uma wedge, né? Tenho uma, tenho duas, tenho três puxadas, tenho uma wedge com topo duplo. Aqui depois eu tenho uma boa barra, rompendo o mínimo, né? E aí aqui caberia assim uma venda, fecha o gap, né? E depois posteriormente aqui ele vem fechar, né? Vem aqui testar o fundo duplo. Uma venda, uma boa venda, né? Porque a gente pensava ainda na perna 2 da renovação de inflexão da wedge, né? Da wedge que deu certo. Vou dar uma olhada aqui no 15 minutos para vocês verem, né? O que a gente havia deixado, né, naquela imagem inicial. Que a gente tinha aqui as puxadas, né, pessoal? Então tinha uma, tinha duas, né? A partir desse ponto aqui eu tinha três, então bem aqui eu tinha a minha inflexão. Quando ele renova essa inflexão, eu tenho a premissa de pelo menos duas pernas. Então tenho uma correção, e eu tenho duas.
né? Então o mercado fez, né, a sua parte. Aqui tem uma região de POC também, né, no 15 minutos. Então o mercado cumpriu as premissas, né, que são as premissas que a gente trabalha dentro das premissas, dentro daquilo. E aí aqui, né, nos 5 minutos, a gente já vê que o mercado já iniciou uma possibilidade de lateralidade, né? Depois de quê? Depois do gap de média, né? Então, tendência, né, que a gente acabou de pontuar, né? E depois disso daqui ele faz um gap de média, duas barras completas aqui acima da 20. Depois disso aqui ele inicia, né, uma lateralidade, tá? E aí a gente tem, né, o fechamento do dia. Então, a gente tem uma outra tendência, né, outra possibilidade, na verdade, né, do mercado gerar tendência. Por quê? Porque a gente tem de novo, né, outra lateralidade muito bem delimitada, tá? Então, tem aqui, ó, uma lateralidade bem delimitada, certo? Eu tenho uma região de lateralidade. O Brooks fala que quando eu tenho mais de 20 barras de lateralidade, né, o rompimento é para qualquer dos lados, né, tanto para cima quanto para baixo. Perde, né, o potencial de proximidade desse impulso, tá? Então, a princípio, a gente pensa em impulso e canal. Impulso e canal, né, só já dando uma antecipada aqui, né, começa aqui, né, impulso, aqui começa a fase de canal, tá? Então, impulso e canal, a princípio canal estreito, depois aqui ele se torna um canal um pouco mais amplo, depois ele já migrou para a lateralidade, beleza? Então, mais uma vez, né, tem a possibilidade de projeção. Então, se o mercado romper, né, você tem toda essa lateralidade aqui para trabalhar a projeção, seja para cima, seja para baixo, né? Agora ele já se distanciou. Aqui, como falei, né, depois que se distancia demais do impulso, o Brooks fala que ela é ligeiramente menor para baixo, né, 51, 52, 53%, ele cita esses números, mas é quase 50-50 a possibilidade de rompimento seja para cima, né, ou seja para baixo, beleza? Pelo 60 tem a possibilidade também, né, do mercado gerar algum tipo de impulso de alta. Por quê? Porque ele já fez o gap de média lá em cima, já veio aqui embaixo. Já pode ser a marcação da MTR, né, e pode gerar algum tipo de impulso de alta. Então não seria nada absurdo, né, se a gente ver algum tipo de movimentação de alta amanhã, tá? Então tem contexto dessa vez para isso, beleza? Então o vídeo de hoje era isso, né? Se ficou alguma dúvida, né, pessoal, só perguntar ali nos comentários. Valeu, boa noite, né? Se gostou, curta, compartilha, se inscreva no canal aí e até mais.